Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Seja bem-vindo, todos aqueles que estão compartilhando com o canal, fazendo sua inscrição, os novos inscritos também, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos examinar a Palavra de Deus, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 1, verso 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O tema da mensagem: a fidelidade provada pelo fogo. Daniel era um moço simpático e conquistou a simpatia de todos, e era muito amado por Deus, o Eterno. Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, tomou uma grande decisão: levar a sério a santidade pessoal, ou seja, viver uma vida santa em meio à sensualidade de uma corte pagã, o ambiente imoral da Babilônia, totalmente depravado. Bem sabemos que o ensino que transmitiam a Daniel e aos seus amigos em Babilônia geralmente contradiziam os retos ensinos da lei de Deus. O mesmo alimento e vinho servido ao rei também eram servidos a ídolos. Comer tal alimento era para eles desobediência às leis de Deus. Beber tal vinho significa entorpecer suas mentes. Comer o alimento ofertado a um deus pagão era indicação de lealdade àquele Deus. Devemos nos maravilhar no profundo compromisso de fé desses jovens, que os capacitou a tomarem a posição que tomaram. Talvez eles dessem testemunho da fidelidade dos pais e mães, que incutiram neles um profundo conhecimento das questões fundamentais de obediência e fidelidade. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, o apóstolo Paulo diz, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. É por isso que a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deves andar. 1. Daniel resolveu desde o início não se contaminar. Não abriria mão de suas convicções, mesmo se tivesse que pagar com a vida. Por isso, nota-se que Daniel não tinha agora a presença de seus pais para orientá-los nas suas decisões, mas no seu amor a Deus e a sua lei, achavam-se de tal modo arraigados nele desde a infância que ele mesmo desejava servir a Deus de todo o coração. 2. Aqueles que resolvem
permanecer fiéis a Deus, enfrentarão a tentação, receberão forças para permanecer firme no amor ao Senhor. Por outro lado, aqueles que antes não tomaram a decisão de permanecer fiéis a Deus e a sua palavra, terão dificuldades para resistir o pecado ou evitar conformar-se com os caminhos do mundo. Capítulo 6, verso 7. Todos os príncipes tomaram conselho contra Daniel. Com inveja de Daniel, por causa da sua promoção, funcionários tramaram uma conspiração com base na sua fidelidade à lei de seu Deus. Combinaram juntos convencer o rei Dário a baixar um decreto ao qual eles sabiam que Daniel não iria obedecer. Esta desobediência forçaria o rei Dário a ordenar a pena de morte de Daniel. A lealdade restrita de Daniel a Deus e a sua palavra é um bom exemplo para todos os cristãos. Devemos proceder com integridade e nos esmerar no trabalho, mesmo em situações mais difíceis, sem transigir quanto às nossas convicções bíblicas. Desta maneira, Deus será honrado. Verso 10. Daniel orava e dava graças. O decreto do rei não intimidou Daniel, nem fê-lo mudar seus hábitos de oração. Suas janelas permaneciam abertas em direção a Jerusalém, onde antes existira o templo. Embora soubesse do perigo, Daniel não permitiu que nada o impedisse de fazer suas orações diante de Deus. De igual modo, o cristão não deve permitir que nada o faça negligenciar suas orações e devoções diárias a Deus. Verso 17. Uma pedra foi posta sobre a boca da cova. A cova dos leões era subterrânea, tendo uma abertura na parte superior. Uma pedra grande cobria a abertura na parte superior. E o selo do rei significava que a cova não poderia ser aberta sem a autorização. Daniel, por ser íntegro e ter um espírito excelente, era admirado pelo rei, que também honrava o seu Deus. Por isso, quando o rei cumpriu à risca o seu decreto, manifestou a esperança de que Deus livraria Daniel. Possivelmente, ele ouvira falar do livramento que Deus concedera aos 3 amigos de Daniel, no caso da fornalha de fogo ardente. Capítulo 6, 23. Nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O rei procurou encorajar Daniel a crer no seu Deus, mas sua atitude na manhã seguinte não demonstrava confiança de que Daniel estivera vivo.
Mas o anjo de Deus fechou a boca dos leões diante do profeta fiel, e este estava são e salvo. Este livramento levou o rei Dário a dar testemunho do poder de Deus, que é maior do que o poder dos leões. Nota-se também que o significado do nome de Daniel é: Deus é meu juiz. Cumpriu-se na própria experiência do profeta, ele vindicado pelo Senhor, ou seja, foi restituído pelo Senhor, é considerado justo por sua decisão de não se contaminar para manter a pureza da lei de Deus e por sua fidelidade e na vida de oração. Capítulo 3:12. A teus deuses não servem. A Bíblia ensina que o cristão deve obedecer, honrar e orar em favor dos governantes. Romanos 13. Porém, nosso primeiro dever é para com Deus, quando obedecemos ao primeiro e maior mandamento: amor ao único Deus verdadeiro. Devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Não podemos adorar nem honrar qualquer falso Deus ou qualquer imagem que representa um Deus. Versículo 17 e 18. Nosso Deus é que nos pode livrar. Nem as terríveis ameaças do rei Nabucodonosor amedrontaram os 3 jovens a transigirem quanto às suas convicções pessoais. Muito pelo contrário, deram testemunho destemido e decidido da sua lealdade ao único Deus verdadeiro. Sua esperança e fé estavam firmados naquele que é o nosso refúgio e fortaleza. Tinham a fé que não somente confiava em Deus, mas que também obedece, seja quais forem as circunstâncias, assim como muitos dos grandes santos da Bíblia, os 3 amigos de Daniel foram grandemente provados quanto à sua fé. Verso 30. E o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens que permaneceram fiéis a Deus, mesmo a custo de suas vidas, serve de bom exemplo contra o liberalismo moral e ativismo dos que se aproveitam das influências e costumes da atualidade como desculpa a sua conduta mundana. Deus não aceita o raciocínio de que podemos fazer algo simplesmente porque todos fazem o mesmo. Devemos pedir decididamente a Deus que nos dê determinação, nos dê uma determinação firme em nosso coração de sermos fiéis a Ele e a sua palavra, independente das consequências, e que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido.
Deus tem levantado homens e mulheres que vivam pela fé, que confiam nele, independente das circunstâncias, dos momentos que estejam vivendo ou vão viver. Aí está a fidelidade provada pelo fogo. Daniel passou pelo teste, porque creu em Deus, não abriu mão da sua fé, não abriu mão da sua santidade em se contaminar com os manjares do rei Nabucodonosor e nem naquela corte depravada. Daniel se manteve puro, sem compartilhar de todos aqueles pecados. E olha que Daniel e mais os 3 amigos estavam em outro país muito distante, mas ele estava próximo de Deus e a sua fé estava cada vez mais viva. Não importa onde você está, nem o momento que você está vivendo, o importante é o amor que você tem a Deus e a tua fé ser uma fé viva, para que você dê testemunho do amor de Deus e do poder de Deus na sua vida. Assim como os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram provados e não quiseram se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Não quiseram ser idólatras como a maioria. Preferiram ser jogado no forno, mas não quiseram ceder. Por isso, a sua fé foram provados e Deus os abençoou grandiosamente e os colocou numa posição de cabeça e não de cauda. Por isso eles prosperaram, mesmo num país totalmente distante, porque foram provados e aprovados por Deus. Eu não sei o momento que você possa estar vivendo na tua vida. Se a tua fé está sendo provada, dá glória a Deus, louve ao Senhor. Não olhe para baixo, mas olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. E Deus vai te aprovar, assim como aprovou Daniel e seus amigos. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, Senhor Deus e Pai. Ó Deus querido, ó Deus amado, a tua palavra diz, Senhor, que tu és o nosso refúgio, a nossa rocha, Pai. E nós te glorificamos, ó Deus, porque não há outro Deus além de ti. A tua palavra diz que o Senhor faz cessar as guerras até o fim, ó Pai. Quebra arco, corta lança e queima o carro deles no fogo, ó Pai. E a tua palavra diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Aí está, meu Pai, uma palavra pura, poderosa, Pai, onde a fidelidade e a fé, meu Pai, de Daniel, de seus filhos, de seus amigos, foram provados, meu Pai, pelo fogo, e foram totalmente aprovados por ti, meu Pai, porque creram, meu Deus, na tua palavra, creram nas tuas promessas, Pai, que o Senhor não é um Deus para mentir, nem para se arrepender, meu Senhor, que assim como tu promete, o Senhor cumpre, meu Pai, que o Senhor venha levantar Daniéis nos últimos tempos, ó Pai, homens e mulheres cheios de fé, meu Senhor, que venham profetizar em nome de Jesus, ó Pai, cheio do teu Espírito Santo, aqueles que estão desanimados, meu Pai, que através desta palavra, tu venha fazer um grande despertamento, ó Pai. Daniel e seus amigos não olharam para as circunstâncias, Pai, mesmo distante das suas casas, do seu país, ó Pai, mas a fé deles permaneceram firme, olhando para ti, autor e consumador da sua fé, e por isso eles foram mais do que vencedor, meu Pai. Da mesma forma, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, se tão somente olharmos para ti, meu Pai, porque é de ti que vem o socorro, Senhor,
Desperta a tua igreja, Pai. Aviva a tua obra e não deixa que ninguém venha ficar pelo meio do caminho, ó Pai. Eu já te agradeço, ó Deus, por tudo, ó Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe esta nação. Em o nome de Jesus. Amém.